Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus foi questionado sobre um dos mistérios mais intrigantes. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. Diante dessa pergunta, o mestre revelou vários sinais que indicariam seu retorno à Terra. Embora muitos desses sinais tenham tido um cumprimento inicial na destruição de Jerusalém, eles apontam para algo muito maior, um retrato vivo dos eventos que marcarão o fim dos tempos. Jesus usou uma figueira, a grávida e o ladrão para fazer alusão de sua volta. Agora talvez você esteja se perguntando, o que uma figueira, uma grávida e um ladrão têm em comum? Curioso, não é? Mas Jesus usou essas imagens para nos ensinar como devemos estar atentos e preparados para os momentos decisivos que virão. Vamos descobrir o que elas revelam. Jesus comparou sua volta à proximidade do verão ao observar uma figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, ao vermos os sinais que ele descreveu, devemos reconhecer que seu retorno está às portas. A figueira simboliza a proximidade do grande evento. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32 e 33. Os sinais da vinda de Cristo não apenas ocorreriam, mas também se intensificariam com o passar do tempo. Assim como as dores de parto de uma mulher grávida se tornam mais frequentes e intensas à medida que o nascimento se aproxima. Esse simbolismo nos garante que, quando os sinais se tornarem mais evidentes, o acontecimento é certo e iminente. Como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Para os despreparados, o retorno de Cristo será tão repentino quanto a chegada de um ladrão durante a noite. Para aqueles que não estiverem atentos, será um evento inesperado e devastador. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem, a paz e segurança, então, lhes sobrevirá a repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Esses três símbolos nos alertam sobre a urgência, a certeza e a surpresa da volta de Jesus. O tempo está próximo e a questão que permanece é: estamos preparados? Para estarmos verdadeiramente preparados para a volta de Cristo, precisamos estar vigilantes aos acontecimentos que ocorrem em todo o mundo. Jesus nos alertou sobre sinais que seriam evidentes em três esferas: na sociedade, na natureza e no mundo religioso. Cada um desses sinais traz uma mensagem clara de que o fim está próximo. Agora vamos explorar mais a fundo esses sinais, começando pelos que impactam diretamente a nossa sociedade. Em Mateus 24, 6, 7 e 10, lemos: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus aqui nos fala de sinais que seriam visíveis no mundo antes de sua volta, como guerras, rumores de guerra, nações se levantando contra nações e até fomes e pestes. Esses sinais parecem distantes de nós? Ou você já percebe isso em nossos dias? É impossível negar que estamos cercados por guerras e crises, sejam elas econômicas ou sociais. Em 2 Timóteo 3, 1 a 4 está escrito: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo descreve uma realidade social de decadência moral, egoísmo,
desobediência, ingratidão e traições são algumas das características humanas dos últimos dias. Isso soa familiar para você? Vemos diariamente como os valores estão se distorcendo, como o amor ao próximo tem diminuído e como a violência e a ganância crescem. Quando olhamos para a natureza, Jesus também deixou sinais claros que indicam a proximidade de sua volta. Esses eventos são poderosos lembretes de que algo maior está para acontecer. 3 grandes sinais, especificamente, foram destacados por ele, mostrando que o próprio universo está aguardando esse momento. Em Mateus 24, 29, lemos: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Jesus descreve sinais naturais que acompanhariam os eventos sociais. Ele menciona terremotos em diversos lugares, e não apenas de forma esporádica, mas com crescente intensidade. Se compararmos, no século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, diferentemente do século XX, quando houve mais de 100 grandes terremotos. Em janeiro de 2010, um terremoto no Haiti matou cerca de 200 mil pessoas, mesmo número estimado pelo tsunami, causado por um terremoto nas redondezas da Indonésia, em dezembro de 2004. Isso já é algo que podemos observar ao redor do mundo, e cada abalo é um lembrete da urgência de estarmos preparados. Um sinal impressionante que já se cumpriu foi o escurecimento do Sol e da Lua, em 19 de maio de 1780, conhecido como o Dia Escuro. Esse evento foi um marco histórico e uma lembrança do poder de Deus sobre a natureza, apontando para a certeza de seu retorno. Em 13 de novembro de 1833, uma impressionante chuva de meteoros aconteceu, sendo interpretada como a queda das estrelas mencionada nas profecias. Esses sinais da natureza não são meras coincidências. Eles mostram que a própria criação está respondendo à proximidade do retorno de Cristo. E nós, como seus seguidores, devemos estar atentos e vigilantes. Outro ponto crucial ao qual Jesus nos alertou foi sobre o mundo religioso. Ele deixou claro que, nos últimos dias, haveria muitos enganos e falsos ensinamentos, o que exige de nós uma vigilância ainda maior. Ouça o que está escrito em Mateus 24, nos versos 4, 5, 11, 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus disse que falsos profetas e falsos cristos surgiriam, realizando sinais e prodígios, com o objetivo de enganar até mesmo os escolhidos, se possível. Esses líderes enganadores não se apresentariam de forma clara, mas com uma aparência de piedade e espiritualidade, tornando o engano sutil e perigoso. Já vimos isso acontecer com líderes religiosos ao longo dos anos, não é? Eles se apresentam como salvadores, realizam milagres aparentes, mas desviam as pessoas da verdade. Em 2 Pedro 2, 1 a 3, está escrito: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aqui Pedro nos dá uma dica sobre a motivação dos falsos profetas. Avareza. Eles buscam lucro pessoal e usam a fé das pessoas para tirar proveito. Vemos isso hoje em dia. Quantos líderes buscam enriquecer usando a fé alheia? É um lembrete para permanecermos vigilantes e testar todo o ensinamento à luz da Bíblia. Além disso, a multiplicação da iniquidade seria um sinal evidente. Com o aumento da maldade, muitos esfriariam na fé, distanciando-se dos ensinamentos de Cristo. Esse afastamento dos valores bíblicos
é uma das maiores armadilhas, pois muitos serão atraídos por uma religiosidade que parece verdadeira, mas que está fundamentada no erro. Portanto, Jesus nos alertou para estarmos atentos à verdade, confrontando cada ensinamento com as Escrituras. Só assim seremos capazes de discernir entre o verdadeiro e o falso. No mundo religioso, onde a aparência pode ser tão enganosa, o nosso compromisso com a palavra de Deus é a única segurança contra o engano. Além dos sinais na sociedade, na natureza e no mundo religioso, Jesus destacou um sinal muito importante: a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24:14, lemos: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esse é um dos sinais mais claros e cruciais. O Evangelho precisa alcançar todas as nações e povos, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade e decidir por Cristo. A expansão da mensagem do Reino de Deus pelo mundo é uma evidência de que o fim está próximo. E com a tecnologia moderna, como a internet e as redes sociais, esse processo está acelerado. Já parou para pensar no impacto que o Evangelho está tendo globalmente, atingindo pessoas em lugares que antes eram inacessíveis? Portanto, esse sinal é um lembrete de que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, também temos uma responsabilidade: a de levar o Evangelho a todos, cumprindo a missão que ele nos deixou. Paulo advertiu sobre o perigo de outro evangelho sendo pregado, como ele menciona em Gálatas 1:6. Ele se referia a falsas doutrinas que se desviam da verdade que Jesus ensinou. Para não sermos enganados, a Bíblia nos orienta claramente sobre como devemos agir. Em 2 João 4:1, a instrução é esta: "Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." Aqui, João nos ensina a testar o ensino e examinar se ele está de acordo com a palavra de Deus. Isso significa que não devemos aceitar qualquer mensagem sem discernimento. Precisamos analisar cada ensino, cada doutrina, à luz das Escrituras, verificando se está em conformidade com o Evangelho verdadeiro. Dessa forma, ao sermos criteriosos e cuidadosos em avaliar o que ouvimos, poderemos evitar ser enganados por doutrinas falsas e permanecer firmes na verdade de Cristo. Em João 7:17, Jesus disse: "Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo." João 7:17. Isso nos ensina que, se buscamos sinceramente fazer a vontade de Deus, Ele nos dará discernimento para reconhecer a verdade. O desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus é o primeiro passo para identificar se um ensinamento vem dele ou não. Além disso, Isaías 28:10 reforça que a verdade deve ser encontrada na totalidade das Escrituras, não apenas em passagens isoladas. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Mas se tantos sinais vêm se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? De maneira clara, encontramos a resposta em 2 Pedro 3:9. "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se." 2 Pedro 3:9. Esse versículo nos revela a razão pela qual a volta de Cristo está demorando: a paciência de Deus. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e se arrepender. O tempo que parece uma demora para nós é, na verdade, uma expressão do amor e da compaixão de Deus, que não quer que ninguém se perca. Deus está oferecendo a cada pessoa a chance de se reconciliar com Ele, e esse chamado se estende a todos, sem exceção. A paciência divina é um convite à salvação, um lembrete de que a vida é preciosa e cada alma conta para Ele. Portanto, em vez de ver a espera como uma frustração, devemos entendê-la como uma oportunidade. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, somos chamados a compartilhar essa mensagem de esperança e arrependimento, ajudando outros a conhecerem a verdade e a se prepararem para o grande dia de sua volta. Em Lucas 21:28,
Jesus nos orienta sobre as atitudes que devemos ter no tempo do fim. Quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 20 e 1:28. Esse versículo nos encoraja a ter uma postura de esperança e expectativa. Quando os sinais do fim começam a se manifestar, em vez de nos deixarmos levar pelo medo ou pela ansiedade, devemos exultar e levantar nossas cabeças, reconhecendo que a vinda de Cristo está se aproximando. Em vez de desespero, devemos abraçar a esperança. A volta de Cristo é uma promessa de redenção e restauração. Celebrar essa expectativa nos fortalece e nos encoraja. Devemos estar atentos aos sinais e alertas, como Jesus nos ensinou. Isso significa estar em constante oração e estudo da Palavra de Deus, buscando discernir os tempos. Precisamos nos preparar espiritualmente, vivendo de maneira que agrada a Deus, cultivando uma relação íntima com Ele e ajudando outros a conhecerem a verdade. Essas atitudes refletem nossa fé e confiança nas promessas de Deus, lembrando-nos de que, mesmo em tempos difíceis, nossa esperança está firmada na certeza de que a redenção está próxima. Então, qual é a nossa responsabilidade enquanto aguardamos a volta de Cristo? Precisamos estar atentos, vigilantes e dispostos a compartilhar a mensagem de esperança. Que possamos estar preparados, prontos para exultar e levantar nossas cabeças, pois a nossa redenção está próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. Até a próxima.